Amém? Você pode abrir a sua Bíblia mais uma vez em Gênesis, livro do princípio, do começo das coisas. E eu quero ler com você nessa noite no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Você pode se colocar de pé, por favor? Reverência ao Deus da palavra. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e família, ou a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Por meio, o abençoarei e você será uma bênção, tornarei famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas ou abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Pastor sofre até nisso, né? Vai ter que desligar meu ventilador aqui para não atrapalhar o esboço aqui. Brincadeira, tá, irmãos? Mas é interessante esse texto, porque conta a história de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo momento na vida de Abrão. Ele vivenciou alguns ciclos na vida dele. Logo mais à frente, se você e eu continuarmos lendo os capítulos seguintes, nós vamos ver que ele vivenciaria novos ciclos, novas etapas, até mesmo no que diz respeito à sua identidade, quando Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Novos ciclos, novas etapas, novos momentos que ele vivenciou na sua vida, na sua experiência de vida, sua caminhada, e que, de forma especial, a Bíblia nos deixa como orientação para que possamos ser capazes de aprender uma lição valiosa acerca da caminhada com Deus. A caminhada com Deus, assim como a vida, não é uma realidade estática, inerte. Não é uma coisa que nós vivenciamos de forma monótona, vamos dizer dessa maneira. Mas todos os dias, em cada um dos momentos da nossa experiência e caminhada, o Senhor nos proporciona a oportunidade de vivenciarmos coisas novas. Já falava isso no último domingo pela manhã, que Deus nos chama a viver algo novo todos os dias. E quem quer de fato viver um relacionamento cada vez mais vivo e constante com Deus, precisa se abrir para novas realidades, para novas oportunidades, para novas realidades e situações que o Senhor colocará à nossa frente, para que possamos aprender com cada uma dessas realidades. Quem não se abre para algo novo da parte de Deus, possivelmente deixará de viver algo novo da parte de Deus.
E a mudança, nós vemos de algo, de forma muito especial, que Deus proporciona a Abrão. Porque ele chama esse homem para viver uma realidade nova que seria marcada a sua vida a partir daquele momento, de forma intensa, diferente de tudo que ele havia experimentado ao longo dos seus 75, quase 80 anos de vida. É interessante, porque nós aprendemos que essa transformação, essa realidade nova, essa mudança, é algo que ele chama um homem já experiente para viver, um homem ou uma mulher já nos seus dias avançados para experimentarem. Então eu e você devemos aprender algo muito importante. A mudança que Deus espera que sejamos capazes de viver, ela não está presa ou contida no momento, numa estação específica da nossa vida, da idade que vivenciamos. Ela não é algo cronológico no que diz respeito à nossa experiência, mas pode ser algo experimentado, vivido por cada um de nós, independente do momento, do dia, da realidade, da situação ou da idade que venhamos ter. Ela nos desafiará a viver esse novo. O novo sempre nos surpreenderá. É importante a gente lembrar disso, né? Não é uma realidade, vamos dizer assim, experimentada para quem fica, vamos dizer assim, incomodado demais com surpresas. Quem é que gosta de surpresas? Ninguém? Quando alguém bate na sua porta numa ocasião especial para te entregar um presente, você gosta? Todo mundo gosta, né? Aí se eu pedir para levantar a mão, todo mundo gosta. Quando a surpresa é boa, todo mundo está preparado e gosta, fica feliz em de alguma forma ser surpreendido por isso. Mas a verdade é que nem sempre as surpresas são positivas. Mas se aprendermos a olhar e enxergar da maneira correta, sempre poderemos aprender com cada uma das situações que vivemos. E o problema é que muita gente se incomoda ou fica extremamente desconfortável quando a surpresa surge, porque de alguma maneira nos tornamos inflexíveis para aprender por meio dessas situações inesperadas. Quando eu e você olhamos para Abrão, nós vemos que esse homem é surpreendido por um pedido de Deus. Sair da sua terra, da sua parentela, da sua realidade de conforto, da sua estabilidade para partir em direção a uma terra que ele sequer conhecia. Possivelmente ele já havia ouvido algo das terras distantes, do lugar longínquo, que Deus o desafiava a trilhar o seu caminho em direção a esse lugar. Mas era uma realidade nova, uma surpresa o esperava. Agora pare e pensa comigo, hoje quando temos acesso à leitura e conhecemos de forma ampla a história já de Abrão, nós entendemos que Deus realmente o abençoou e fez coisas maravilhosas sobre a vida desse homem, mas ele ainda não sabia o que estava à sua frente. É importante a gente lembrar disso. Ele é surpreendido por um pedido de Deus. Ele tem diante de si um grandioso desafio, uma nova oportunidade, algo especial Deus reservava para ele, mas ele precisaria se submeter a essa direção, a esse desafio que Deus colocava diante dele. Nenhum dos desafios que surgem junto ao ano novo nos surpreenderia se nós lembrássemos das palavras de Jesus. Uma das palavras que Jesus deixa para nós está lá em João 16, versículo 33. Alguém sabe o que está escrito lá? Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós
também venceremos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós nos lembrássemos em cada um dos desafios e lutas que nós enfrentamos e enfrentaremos ao longo dos nossos dias dessas palavras, talvez, eu quero crer dessa maneira, que enfrentaríamos essas lutas com a cabeça mais ereta, mais firmes, mais entusiasmados, mais cheios de ânimo e de vigor, não seríamos paralisados, como nós cantamos alguns instantes atrás, porque nós experimentaríamos da graça do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amados, nós viveremos um ano especial em nome de Jesus. Amém? Mas esse ano que esperamos viver e que almejamos que seja de fato um ano especial, um novo tempo, um novo ano, ele precisa ser desenvolvido. Dedicados nós precisaremos ser nesse empenho, nessa tarefa, nessa missão de vivenciar o melhor ano das nossas vidas. Mas entenda, será um ano de muito trabalho. O desafio que Deus coloca diante de Abrão era um desafio de experimentar da promessa. Lembrem-se que Deus haveria de fazer sobre a vida dele uma vida, ou gerar uma grande nação. E ele não tinha filhos, já com idade avançada. Até os dias que ele experimentaria de fato essa promessa, alguns anos se passaram, Abraão já estava bem avançado em idade, alguns anos ainda ele experimentaria até que a promessa viesse sobre a vida dele. E a pergunta que fica é: estamos preparados para permanecer na palavra de Deus até que a promessa se cumpra? Estamos preparados? Abraão, em alguns momentos, eu creio que nós podemos aprender com a história dele, ver na palavra que ele titubeou. E a verdade é que, amados, em alguns momentos, em 2025, nós também titubeamos, ou não? Nós também nos preocupamos. Nós também andamos ansiosos, aflitos, perplexos, mas a verdade e a pergunta que fica é: Deus deixou de cumprir a sua palavra? Deus deixou de operar os seus sinais e maravilhas? Deus deixou de realizar aquilo que Ele prometeu e, de fato, nos colocou enquanto palavra e enquanto promessa para realizar em nós? Algo deixamos de experimentar da parte de Deus que Ele nos prometeu? Se Ele se manteve fiel, amados, o desafio é que nesse ano de 2026 possamos ainda mais dedicados, comprometidos e fiéis ao Senhor trilharmos os nossos dias na certeza de que o Senhor começou uma boa obra. Mas, amados, diante do novo, diante do desafio, diante dessa expectativa de algo especial experimentarmos, quando o novo surge, novos desafios nós temos diante de nós. Nada que é novo, nada que Deus coloca diante de nós, nenhuma promessa, nenhuma palavra, nenhum desafio que Ele coloca diante de nós, para que nós possamos ser capazes de experimentar e de verdadeiramente viver algo especial da parte de Deus, nada será sem que uma nova realidade possamos viver através de algumas coisas muito necessárias, de algumas características, algumas marcas que nós possamos ser capazes de gerar e de desenvolver ao longo desse processo. O novo surge quando o novo comportamento somos capazes de aprender e de
de fato desenvolver. Entenda comigo, olha o que Deus pede a Abraão no versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, deixe o seu local, vamos dizer assim, de hábito, de realidade comum, o seu lugar de conforto. Ele é chamado e desafiado pelo Senhor para ser capaz de desenvolver um novo comportamento, uma nova realidade. Amados, mudança exige isso de nós, novos comportamentos. Quem aqui se mudou de casa ao longo de 2025? Só eu? 1, 2, 3, né? Mudou de casa. Mudar de casa é bom, né, amados? Não gosta, não? O pastor tem que aprender, não a gostar, né, mas aprender a se habituar, né? Às vezes muda de casa, de vez em quando. Lá em Cachoeiro, em 10 anos, foram 5 casas. Olha que benção. Minha esposa tem espírito de cigano. Comportamento meio de cigano, meio nômade, né? Gosta de mudar, né? Ah, não gostei dessa daqui, não. Mas eu fico imaginando, gente, o comportamento, a realidade muda. Mudamos para um apartamento de 3 andares. Nossa, era bom, porque lá em Cachoeiro, muito quente, corria um ventinho. Mas na hora que a gente chegava com compra, gente, tristeza, não tinha elevador. Né? E nessas horas, todo mundo vai na frente. Deixa o marido, né, o pai, para ir por último. Tem que carregar as compras. Novos hábitos. Amados, Abraão, ele tem um desafio, adquirir um novo comportamento, uma nova realidade. Estava cômodo demais. Sabe, talvez a realidade que você espera vivenciar da parte do Senhor vai exigir de você um novo comportamento. Talvez até aqui a sua realidade venha sendo marcada por murmuração, marcada por reclamações e questionamentos. A sua realidade até aqui venha sendo marcada por um hábito de transferir responsabilidade para os outros. Igreja, às vezes, acontece muito disso. Gente que espera vivenciar algo novo dentro do corpo de Cristo, mas tem o hábito de transferir a responsabilidade para que isso aconteça para o outro. Às vezes dentro de casa. Quer que a família seja uma bênção. Quer que a família espera e sonha que a família seja algo maravilhoso. Mas como você tem trabalhado para isso? Talvez 2025 venha sendo marcado por esse tipo de comportamento. Mas 2026 será um ano diferente, amém? Talvez o comportamento que você espera que mude não precise ser o do próximo, mas talvez o seu. Deus dá um desafio a Abraão. Sai da sua terra. Deixe o seu lugar comum. Deixe a sua realidade de conforto. E com isso, Deus o desafia a novas etapas, novas oportunidades, com a mudança, com o êxodo, a realidade nova, sair da sua terra para uma terra distante, para um lugar diferente. Uma nova etapa se inicia. Uma nova oportunidade. Tem gente que tem dificuldade para novos ciclos, novas etapas, fica preso a realidades passadas. Tudo no passado é muito bom, aquele saudosismo. A novela na minha época era melhor. Quem aqui gosta de novela? Não levanta a mão não, porque senão vou ter que orar por você. Sabe, tudo era especial. E, de fato, as coisas estão mudando e algumas coisas eram, de fato, melhores. Mas, com a mudança, nós precisamos experimentar e aproveitar as oportunidades novas. Se as etapas, os ciclos mudaram, como eu posso, de alguma forma, me adaptar? Quais as oportunidades que eu preciso experimentar
para que eu possa hoje viver o novo que Deus está preparando para mim. Se não, de alguma forma, me abrir para as realidades novas, pode ser que a coisa aconteça e eu deixe de experimentar aquilo que Deus reservou para mim. Sabe, amados, Abrão tinha um desafio, sair do seu lugar e com aquela gente toda, funcionários, gado, tudo, partir em direção a uma terra distante. Distante. Você talvez, assim como eu, viaje e carregue mais mala, mais roupa, mais utensílios na mala do que você sequer imaginava que tinha dentro de casa, dentro do guarda-roupa. Não é assim? Quem vai viajar vai ficar 15 dias. Leva roupa para 6 meses. Mulher é assim? Não, né? Lá em casa é um pouquinho diferente. Eu que sou prevenido, né? Para não falar exagerado. Boto coisa demais na mala. Isso não era uma realidade muito aplicável para Abraão naquele momento. Imagina um êxodo, uma distância longa. Ele tinha que carregar consigo o essencial, o necessário, para novas realidades e novas oportunidades. Entenda, às vezes, você está carregando coisas demais que você não precisava carregar, e isso está te atrapalhando a viver um novo, a viajar e aproveitar as novas oportunidades que Deus dá a você. O que você está carregando? Já em outras ocasiões eu tenho desafiado a entendermos essa realidade. O que você está carregando que pode deixar para trás? Mas entenda que além desse desafio de um lugar diferente, de uma realidade diferente, de hábitos e etapas, oportunidades novas, Deus fala com ele algo muito especial. Farei de você, no versículo 2, uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Novos relacionamentos, Abrão teria, junto com a sua família, a oportunidade de viver. Sabe, uma das coisas difíceis para nós em nossos dias é nos abrirmos para isso, para desenvolvermos novos relacionamentos. Porque o ser humano está cada vez mais desconfiado e cada vez mais está mais difícil confiar nas pessoas. Ou não é assim? Antigamente, a gente confiava mais, porque era mais fácil. Não é verdade? A palavra era dada e dificilmente alguém deixava de cumprir a palavra. Ou não é assim? Os mais antigos e experientes sabem disso. Hoje em dia, está difícil se abrir para relacionamentos. Mas entenda comigo, amados, não era uma realidade diferente para Abraão. Era um povo diferente, uma realidade nova, pessoas que ele não conhecia e que não gostavam dele, porque não era parte da sua nação, do seu território. Era gente desconhecida chegando com muitos bens, querendo, na visão possivelmente do povo que morava no local para onde ele estava se dirigindo, gente que queria tomar o lugar deles. Mas Deus fala, eu abençoarei os que te abençoarem. Você abençoará muita gente experimentará algo especial da parte do Senhor através da sua vida. Por isso, se abra para novos relacionamentos. Sabe, 2026 vai ser um ano especial em nome de Jesus sobre a sua vida, mas abra-se para novos relacionamentos. Eu sei que às vezes não é fácil, mas ore a Deus, Deus colocará a gente no seu caminho para você abençoar e para ser abençoado por você e para abençoar você. Às vezes aquilo que você tem esperado da parte de Deus, através daqueles que você tem caminhado já há alguns anos e que ainda não aconteceu,
Deus vai fazer acontecer através da vida daqueles que Ele vai colocar ao longo do seu caminho nesse ano. Mas se abra para isso. Ah, pastor, mas eu tenho medo de me decepcionar. É verdade. Às vezes a gente vai nos decepcionaremos em algumas situações. É verdade. Mas se foi assim com Jesus, por que esperarmos algo diferente? Não se paralise, nem tampouco deixe de experimentar aquilo que o Senhor preparou para você, com medo da decepção. Foque naquilo que o Senhor há de fazer sobre a sua vida. Abraão, ele vivenciaria novos relacionamentos. Mas uma coisa especial também, é que além desses novos relacionamentos, ele teria novos desafios. Quantos desafios você enfrentou ao longo de 2025? 5, 10, 20, 30, 40, 50, não sei, milhares de desafios, talvez. Mas deixa eu te falar, 2026 vão ter alguns novos desafios. E sabe, amados, a gente precisa de desafio. Né? Tem gente que gosta de bicho de pé. Né? Estava conversando com uma pessoa esses dias que eu gosto de um bicho de pé para atormentar, né? Porque se a gente ficar parado demais, o mar ele é belo por quê? Além da imensidão das águas, ele tem o quê? Ondas. Às vezes elas são grandes demais, né? E quando elas são grandes demais, o que a gente faz? Fica na costa, esperando que o mar acalme, esperando que o Senhor dos ventos seja capaz de dizer, aquieta-te e acalma. Mas enquanto isso não acontece, e o que está diante de nós é possível, nós enfrentamos os desafios. Enfrentamos os desafios. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam em nome do Senhor Jesus. Portanto, amado, assim como Abraão, enfrente os desafios. Porque aquele que enfrenta os seus desafios viverá numa nova dimensão de fé. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. O que você espera de Deus? Você está convicto que Ele há de fazer sobre a sua vida infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle que opera em nós? Você crê nisso? Amém? Abra-se para o novo e para viver uma nova dimensão de fé. Sabe, a verdade é que nós temos uma fé ainda muito pequena. Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, teriam autoridade e poder para dizer um monte, precipita-te no mar, que ele obedeceria. Sabe, amados, às vezes nos falta fé quando intercedemos e clamamos por um ente querido. Às vezes nos falta fé quando intercedemos e clamamos em função de um problema e desafio do nosso trabalho. Às vezes nos falta fé para continuar confiando quando a saúde está debilitada. Às vezes nos falta fé por razões e circunstâncias tão pequenas diante do poder dEle, da glória dEle, da autoridade do Senhor. Agora entenda, o novo de Deus foi experimentado por Abraão, porque ele se propôs a viver uma nova dimensão de fé. Ele não se permitiu ser paralisado pelo desafio e pelo inesperado. O ano de 2026 é um ano que dificilmente tudo correrá da forma ou do jeito que planejamos. O inesperado surgirá, as surpresas virão,
algumas boas, algumas outras não tão boas assim, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu viverei em nome de Jesus, nós viveremos numa nova dimensão de fé. Amém? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Quando nós vivemos dessa forma, amados, numa dimensão nova de fé, numa realidade nova no nosso relacionamento com Deus, nós passamos a viver novos propósitos, a vida ganha um sentido diferente. A vida ganha um sentido diferente. Versículos 4 e 5, a palavra diz: então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao cavalo de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Era uma terra de gente estranha, de povo estranho, que Deus daria a Abrão, a partir daquele momento, por se propor a iniciar uma nova dimensão de fé, uma nova caminhada na fé com o Senhor. Deus dá a ele um novo sentido de vida. Um novo sentido de vida. Ele passa a ser um homem que começa a experimentar uma realidade nova, começa a experimentar coisas diferentes, novas, inesperadas, e Deus começa a usar a vida dele para falar ao coração de outras pessoas. A vida ganhou um contorno diferente, o sentido passou a ser diferente, a realidade passou a ser nova. Nós viveremos coisas especiais em 2026, em nome de Jesus. Amém? Viveremos propósitos especiais da parte do Senhor. Não viveremos mais, ou nem tampouco caminharemos por vista, mas caminharemos por fé. Experimentaremos o mover de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que plantarmos a planta dos pés, porque o Deus de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó é o nosso refúgio, é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Mas para isso, entenda, coisas novas Deus há de fazer através daquele que se colocar de forma nova diante do Senhor. Sabe, quando Deus desafia Abraão, no versículo 4, ele fala, então, a Bíblia diz, então Abrão partiu. A expressão partir, no original é ialak, diz, ou dá a ideia de andar, mover-se, ou morrer e viver de forma nova. A ideia que o texto diz e quer transmitir para nós é de que Abraão, a partir daquele momento, ele partiu. O velho ficou para um novo homem se fazer uma nova realidade, ser experimentada por Abrão, sua família, e um novo mover Deus realizar através da vida dele. Eu quero orar com você nesse tempo. Já estamos quase chegando aí. Eu sei que faltam alguns minutos, aqui está adiantado, né? Mas faltam alguns minutos para 2026 chegar. Os momentos finais de 2025. E, portanto, eu quero desafiar você nesse momento antes dele chegar, a gente orar ao Senhor. O que de novo você espera da parte de Deus? O que de novo Ele colocou no seu coração? O que você espera vivenciar da parte do Senhor? Coloque diante de Deus nesse tempo. Permita que o Espírito Santo fale, leve você a, de forma bem particular, fazer escolhas, tomar decisões, assumir novos comportamentos para vivenciar, experimentar aquilo que Ele preparou para você.
Eu quero orar com você, se você puder, se colocar de joelhos onde você está, se você puder. Faça isso nesse tempo. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos, adoramos, bendizemos, glorificamos e exaltamos o Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, mas nesse tempo, ó Deus, nós queremos clamar, Pai, não nos deixe viver um novo ano, ó Pai, tomados pela incredulidade, pelo medo, pela insegurança, mas nos leve, ó Pai, a experimentar uma nova dimensão, uma nova realidade de fé. Nos leve, ó Pai, caminharmos na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha ao nosso lado. Ó Pai, embora o Senhor tenha feito isso durante todo o tempo na nossa caminhada, é verdade, ó Pai, em algumas situações nós caminhamos como aqueles homens no caminho de Emaús, ao seu lado, vendo o seu mover, ouvindo a sua voz, mais incrédulos, inseguros, temerosos, ó Pai, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, faça com que a partir desse tempo algo novo possamos experimentar e de fato dedicarmos ainda mais as nossas vidas a Ti, para vivenciarmos sim, não apenas um 2026 novo, um especial, mas uma caminhada marcada, ó Deus, pela experiência sobrenatural ao seu lado, por um mover dos céus sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós cremos em nome de Jesus e declaramos que vidas, familiares nossos, amigos e amigas, companheiros do nosso local de trabalho, ó Pai, onde quer que venhamos estar, vidas serão impactadas pelo Senhor através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, portanto, ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Ó Deus, fale ao mais íntimo do nosso coração. Ó Deus, muda a nossa maneira, se necessário for, de enxergar a vida. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, não nos permita caminhar de forma religiosa, indiferente, vazia, distante do Senhor. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, aqueça o nosso coração. Faz com que 2026 seja um ano transformador, especial, único na nossa experiência de fé. Toma os teus filhos aqui, fortaleça-os, fortaleçam-os. Muitos serão os desafios, muitas serão as lutas, mas o Senhor estará conosco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. Portanto, ó Deus, nós confiamos em Ti e depositamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Sabe, amados, estamos aí. Tem um cronômetro para botar aí? Não tem não, né? Eu estou sem aqui. Mas está quase. Então você pode ficar de pé? 1 minuto. Exatamente 1 minuto. Para a gente começar 2026, né? Adorando ao Senhor, mas antes aí, já está só os fogos, né? Tocando aí, né? Antes da gente adorar o Senhor, né? Não vai ter contagem regressiva aqui, não faz não, né? Faz? Faz não, né? Mas eu não... Ano que vem, né? Então, em nome de Jesus, né? Então você pode pegar aí, dar um abraço especial na pessoa que está do seu lado aí, desejar um 2026 abençoado em nome de Jesus. Começar o ano abraçando, cumprimentando, abençoando a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Não é só a pessoa que está do seu lado, seu familiar, não, tá? É
Quem